Cheguei, Brasil! Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Deus tem uma bênção para você. E a tua bênção, ela tem o teu endereço. Deus não vai errar de endereço. Descansa. Fica tranquilo. Porque o que é teu chega na palma das tuas mãos. O que é para você vai encontrar meios, uma forma de te encontrar. Porque Deus, Ele envia a bênção para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando. Então, descansa, confia no Senhor. Deixa Deus trabalhar. Toma posse da tua vitória e veja as situações da vida com a ótica da fé. Ah, pregador, mas está difícil, não sei mais o que fazer. Pois é, este cenário difícil, na verdade, é um cenário profético. É o cenário perfeito para uma virada de jogo. É o cenário perfeito para o milagre acontecer. E o que é teu chega no teu endereço. Se você crer, receba. Porque Deus está trabalhando. Aleluia. Hoje, o terceiro vídeo da série, A Samaritana. Um texto muito rico em informações. Nós precisamos fazer vários vídeos para entendermos melhor este texto. A Samaritana, uma pessoa anônima. O texto bíblico não revela o nome da Samaritana. Talvez o escritor do livro de João, do Evangelho de João, não pensou que fosse relevante relatar o nome da Samaritana. Mas aonde o Evangelho for pregado, o nome ou a história da Samaritana será lembrada. A Samaritana será lembrada aonde se pregar o Evangelho. Apesar de ser anônima, se tornou a figura central de João capítulo 4. Há momentos em nossas vidas que as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras, né? O nosso testemunho fala muito mais. A samaritana se encontrou com Jesus ao meio-dia no poço de Jacó. Jesus vinha da Judeia e ia em direção à Galileia e parou em Sicar, no poço de Jacó. Não tinha nada para tirar água do poço. Ele era apenas um viajante que passava por ali. E os discípulos haviam saído para comprar comida. Mas naquele momento ali, chega a samaritana com um balde para tirar água. Era meio-dia. E não era costume dos habitantes da cidade ou das mulheres da cidade estar ali naquele horário para tirar água do poço. Mas a pergunta é, então por que é que a samaritana estava fora do horário? Fora do protocolo? Para buscar água. E Jesus então pede água para ela. Ela fala com ele, como é que tu, sendo judeus, me pede alguma coisa? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, revelando o conflito que havia entre eles. Os judeus, quando iam para a região da Galileia, sempre escolhiam a rota mais longa para evitar passar em Samaria, por causa do conflito com os samaritanos. Mas Jesus não tinha isso com ele sempre usava aquela rota, que era o caminho mais rápido. Jesus e os seus discípulos sempre
usavam esta rota e Jesus estava ali, a caminho da Galileia, conversando com uma samaritana. E ele pede água para ela. Como é que tu, sendo judeu, me pede água? Como é que tu vem falar comigo? Os samaritanos enfrentavam um certo preconceito da parte dos judeus para com eles. E a samaritana provavelmente teria uma dificuldade de socialização, já que ela estava fora do horário. Por que ela não estava junto com as outras? Por que ela não se socializava com as outras mulheres? Nós vamos entender agora. João capítulo 4, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Isso disseste com verdade. A samaritana nunca tinha visto Jesus na sua frente. Era a primeira vez que ela se encontrava com ele. Mas no momento em que ela começa a ter um diálogo com Jesus, o Senhor já vai e fala algo a respeito da vida dela. Alguém que conhecia a samaritana, sabia quem era ela, conhecia a história dela, mesmo que ela não o conhecesse. Para você que pensa que Deus não está vendo nada, eu falo para você que Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele te conhece de dentro para fora, Ele sabe quem você é por dentro, Ele sabe o que você precisa mesmo antes que você o peça. E Jesus fala com ela: vai chamar o teu marido. Ela responde: Senhor, eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem, porque já tiveste 5 e o que você tem agora não é seu. Ela já tinha tido 5 maridos. E o atual que ela estava com ele não era dela. Possivelmente seria de outra mulher. Está aí o motivo pelo qual a samaritana estava lá fora do horário. Você já pensou se a samaritana chega no primeiro horário do dia e se deparasse com uma das mulheres dos 5 maridos que ela já tinha tido e a mulher do atual? Sim, porque o homem não ficava solteiro muito tempo nessa época. Fácil para o homem, difícil para a mulher. As mulheres não tinham a liberdade que tem hoje. Hoje a mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, seu espaço na sociedade, espaço no ministério das igrejas. Hoje você vê mulheres bispa, pastora. Eu não vou entrar aqui nesse mérito para dizer se pode ou não pode ter bispa, pastor, isso aí não é comigo. Mas eu digo que as mulheres conquistaram o seu espaço na sociedade. Porém, no tempo da samaritana não era bem assim. Uma mulher não podia trabalhar, não tinha oportunidades. E se não tivesse alguém que a amparasse, estava fadada a perder a sua vida na miséria. Mas ela já tinha tido 5 maridos. Será que o defeito estava nos 5 ou a samaritana tinha algo que não era natural? Na verdade, não era natural uma mulher ter 5 maridos. Nem hoje, em nossos dias. Mas assim era com a samaritana. Nós observamos que a samaritana tinha uma certa carência emocional. Ela tinha sede.
estava indo buscar água, mas ela tinha... Jesus estava com sede, ela tinha o balde para tirar água, para dar para Jesus. Mas a samaritana tinha uma sede que não era física, era espiritual. A busca incessante por paz. Almas que estão gritando por salvação. Almas que estão gritando por Jesus. E muitos procuram a paz em relacionamentos, ao lado de uma pessoa amada. Mas quando ela se deparava com a situação, ela via que aquele companheiro, aquela pessoa não preenchia o vazio que ela tinha dentro de si. Então ela partia para o próximo. Assim era a vida da samaritana. Deus, ele preenche todo o vazio da nossa alma. Preenche todas as nossas expectativas. E muitas vezes nós procuramos preencher este vazio, as nossas expectativas em outra pessoa. E um dia nós percebemos que aquela pessoa não é perfeita, as pessoas têm defeito. E aí então vem as desilusões, as frustrações. A pessoa se anima, se alegra com um novo relacionamento, depois percebe que não era tudo aquilo que ela sonhava ou esperava. O vazio continua e a pessoa se frustra. A samaritana já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha no momento não era dela. Sim, significando assim a sua desestabilização, instabilidade emocional. Imagina uma pessoa ter alguém que ama, mas saber que aquela pessoa não é dela, aquela pessoa ela é comprometida ou é marido de outra mulher. Só pode estar com ela em horas vagas. Isso é muito comum em nossos dias. Situações assim são comuns em nossos dias. Pessoas que se entregam a aventuras, a momentos de prazeres, ou em festas, ou em viagens, ou aproveita as horas vagas para estar do lado da pessoa amada, mas depois a pessoa vai embora e vai para os braços do seu companheiro ou da sua companheira. E aquele que a samaritana tinha não era dela, era de outro. Revelando assim o motivo pelo qual a samaritana não poderia estar lá no poço de Jacó à primeira hora do dia. Você já pensou se a samaritana chega lá e encontra a mulher deste homem? Com certeza poderia ser hostilizada por aquela mulher e as outras mulheres que estiverem por ali. Então a samaritana, temendo agressões físicas e verbais, ia fora do horário. E o horário que ela foi era meio-dia, mas coincidentemente, ao meio-dia foi justamente o horário em que Jesus ia passando por ali. E a samaritana foi usada por Deus para saciar a sede de água física mesmo. Jesus estava com sede e ela tirou água do poço para dar água para ele. Aleluia. Jesus falou para ela: ó mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você daria, e eu lhe daria água da vida. Nunca mais você teria sede. A sede de Deus, na busca incessante por paz, que o mundo não pode lhe oferecer, a paz que só Jesus pode te dar. Muitas vezes nós procuramos a paz em relacionamentos, como eu já disse. E depois nós descobrimos que aqueles relacionamentos não preenchem o vazio da nossa alma, então a frustração aumenta mais ainda. A samaritana vivia uma vida não muito confortável. Estava em um labirinto que para ela não havia saída, mas um dia ela encontrou a saída, ela encontrou a porta, encontrou-se com Jesus no poço de Jacó ao meio-dia. A samaritana era amante. Não tinha um marido. Já tinha tido 5. Mas a pergunta é, o defeito estava no 5 ou estava na samaritana?
Mas um dia ela se encontrou com Jesus. E eu venho aqui para te dizer que Deus, Ele não vira as costas para você. Quando todos te virarem as costas, quando todos te abandonarem, o Senhor Jesus estará lá, de mãos estendidas, te oferecendo a água da vida. E se você beber desta água, nunca mais sentirá sede, e rios de água viva fluirão de dentro de vós. Aleluia. Ela fala: Senhor, me dá de beber dessa água, que eu não suporto mais. A vida que eu levo, Senhor, eu não suporto mais esta situação. Se encontrou com Jesus, Jesus revelou a vida dela toda. Ela fala: eu vejo que tu és profeta. Aleluia. Os discípulos chegaram e ela foi até a sua cidade e falou que Jesus estava ali. Ela foi instrumento de propagação da mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. E todos vieram até Jesus conhecer o Cristo. Aleluias. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e a ninguém deve explicação. Deus quer te usar, independentemente dos preconceitos que você tem enfrentado, independentemente da vida difícil que você tem sofrido, tem vivido, independentemente do desprezo. A samaritana vivia no meio de um povo que a desprezava. E a samaritana, por ser samaritana, os samaritanos também sofriam preconceito. Apesar de serem todos religiosos, e o conflito era: os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, e nós adoramos nesse monte. Significa que todos eram religiosos. Jesus fala para ela: chegará o momento que nem em Jerusalém, nem aqui adorarão o Pai. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. As verdades do Evangelho. Os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. Não são aparência. Não são de aparência. Porque se você fosse olhar justificativas e aparência, você perceberia que a samaritana, qual era a aparência da samaritana? Uma mulher da vida, que já tinha tido vários maridos, mas Jesus não virou as costas para ela. Jesus falou com ela diretamente. Na cidade dos samaritanos tinha muita mulher certa, direita, mulher de família, casada, que tinha tido só um marido. Mas por que Jesus não falou com elas? Jesus falou com a samaritana. A samaritana tinha sede de Deus, emocionalmente abalada, com a sua vida frustrada, e fugindo, se escondendo das outras mulheres, para não ser hostilizada e não sofrer agressões. Por isso ela estava lá ao meio-dia, fora do horário. Mas era aquele momento que Jesus estava passando, fora do horário mesmo. Mas foi ela que Deus usou para tirar a água do poço, para dar água para Jesus. Deus quer te usar, independentemente do que alguém pensa a seu respeito ou diga algo de você. Deus quer te usar. A obra de Deus conta com você. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida e saciar a sua sede. Te entregar a paz verdadeira que o mundo não pode te oferecer, e a paz a Jesus. Glória a Deus.